Dia! Hoje nós vamos falar sobre produtividade com propósito. Eu fui convidada pela Débora, pela Dani, da Mira Educação, e eu tenho certeza que vai ser uma live incrível aí. Nós vamos falar sobre produtividade com propósito. Deixa eu já chamar. Ter uma nos impõe, mas uma produtividade com propósito, uma produtividade que realmente faça diferença na nossa vida. Bom Ai, dia, bom querida. dia, De bom dia, novo. bom Bom dia. dia de novo. Bom, meninas, vamos tudo de novo. Já falei aqui, já falei. Gente, essa é a Débora, a Dani, elas são as proprietárias, as mentoras da Mira Educação, que eu posso chamá-las de amigas. Uma honra para mim. Certeza. E hoje o tema aqui da nossa live é produtividade com propósito, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade. E mais uma produtividade, né, meninas? De uma forma diferente. Não é produtividade que o mundo nos impõe hoje, né? De ter que dar conta de tudo, ter que fazer tudo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma produtividade com propósito, né? Uma produtividade Uhum. realmente que faz assim, que eu acho que hoje ninguém mais quer, ou pelo menos não deveria querer ter aquela vida onde as coisas não fazem sentido. Você dá conta de tudo, mas no final do dia você está frustrada, cansada, né? E sem sentido. Uhum, exato. Aline, a gente já te apresentou aqui para o nosso público também, né? E como a gente, né, eu disse, você é uma mulher de muita ação, né? Você O está, título para aí. mim tá ruim o da Aline, é só para mim? É para minha. Eu troquei aqui agora a minha rede, eu acho que a minha melhorou. Para mim, a minha tá boa aí, gente, para vocês? Para mim tá. Que é o meu? Peraí. Eu pus no 4G aqui porque o Wi-Fi tava meio ruim. Ligando aqui a luz do tripé. Acho que a Aline caiu aqui. Enquanto isso, vou mandando aqui pro pessoal para eles entrarem. E eu acho que ela vai ter que criar outro. Acho que voltou. Meninas, Voltou. voltou? Tá, que eu Voltou. me perdoem, que eu mudei de casa faz dias, tá ainda se adaptando aqui. Acontece. Agora Agora vai. vai. Tive que mudar de lugar, que ali não estava funcionando direito o Wi-Fi. Vou ter que mandar vir pôr o roteador ainda em casa. A gente mudou, tem que ser só Boa. 3 dias. Vamos lá, então. Pode falar, Vamos. Dani. Agora vai. Vamos lá. Pois é, eu estava dizendo o seguinte, que né, na apresentação aqui que a gente fez de você para o nosso público também, eu disse, né, todas as coisas que você faz aí, né, no seu dia. Você tem a sua empresa, você tem o devocional todos os dias, você é mãe da Helena, esposa do Gustavo, enfim, é uma mulher de multifacetada, né, como a maioria de nós. E eu queria saber qual é aí a sua rotina, né? O que que você faz durante os seus dias para dar conta de tudo e principalmente até uma coisa que eu te perguntei, né, quando você esteve lá no Miranelas no nosso podcast, como é que você consegue manter essa constância, né? Porque você precisa fazer, né? E falando especificamente do devocional é uma coisa que você tem que fazer todos os dias, né? Todos os dias aquilo tem que estar ali. Então, como que você faz para manter essa rotina e principalmente a sua constância?
Eu vejo que o segredo da produtividade, ele está justamente na constância. Não é você ter uma energia surreal 2 dias da semana, você fazer algo 2 dias da semana e depois você não conseguir manter. O segredo da rotina é na constância mesmo, né? Então hoje, é que eu vou entrar aqui com vocês, eu vejo que existem pilares da produtividade, né? Tem pilares que a gente precisa seguir para dar conta, de tudo que a gente tem para fazer no dia. Porque eu vejo que a gente não precisa dar conta de tudo, mas a mulher, ela precisa saber o que é prioridade e dar conta do que é fundamental e do que é essencial. Né? Porque Uhum. nós mulheres, a gente tem vários papéis. Eu vejo aqui em casa, o Gustavo, ele se arruma de manhã, ele vai treinar, independente, faça chuva, faça sol, Helena doente, Helena não doente, ele vai. A rotina dele não muda, né? É. Nós mulheres não é assim, é totalmente diferente, né? Ele acorda, ele vai treinar, ele toma banho dele, ele se arruma rápido, né? Que nós nem isso nós, até para se arrumar é diferente. É. E a rotina dele da clínica acontece normal, independente do que aconteça. A nossa não, a nossa tem intercorrências, a nossa a gente tem casa, a gente tem que se preocupar com o almoço, com o jantar, a gente tem muitas coisas durante o dia. E a gente não precisa dar conta de tudo, mas a gente precisa dar conta daquilo que Deus confiou na nossa mão. Né? Eu vou falar muito de Uhum. Deus, porque não tem como, vocês duas me conhecem, não tem como eu falar de mim, falar das coisas sem falar de Deus, porque eu acho que a Por favor. produtividade, ela tá totalmente ligada a Deus. Né? E Uhum. eu descobri, eu era aquela pessoa que queria sair fazendo tudo. Até hoje eu tenho que tomar cuidado para não fugir daquilo que é o fundamental para o dia, porque se deixar eu quero pegar tudo para mim. Eu gosto de Uhum. controlar as coisas, até mesmo dentro da empresa. Então, para mim, tudo isso está sendo um aprendizado. E por incrível que pareça, a maternidade, a Helena tem 2 anos e meio, né? A maternidade me ajudou muito na produtividade. Eu me Sim. tornei muito mais produtiva e eu aprendi a delegar muito mais com a maternidade, né? E antes eu queria controlar muito mais as coisas, principalmente dentro da empresa, né? E aí eu percebo que depois que eu soltei algumas coisas, até funcionou muito melhor. As coisas Uhum. andaram muito melhor. Eu achava que não, né? Então, a primeira coisa é a gente entender que você não está sozinha, que você não precisa dar conta de tudo, mas precisa dar conta daquilo que Deus te confiou. Então, o primeiro ministério da mulher, a Aline falando, isso mudou meu ponto de vista quando eu entendi isso, é a nossa casa. Se a nossa casa está funcionando direito, se a nossa casa tem ordem, se a nossa casa é organizada, a vida funciona, né? Porque o Uhum. primeiro ministério, quando a gente fala em ministério, é trabalho, né? O ministério é um trabalho. É o primeiro trabalho que Deus confiou para mim, para Débora, para Dani, independente se a gente tem filho ou não tem filho, é a nossa casa. Então a gente precisa ter um lar, eu falo que a gente precisa ter um lar quentinho, onde todos queiram voltar, inclusive você. Porque é onde começa teu dia, mas é também onde acaba o teu dia. Uhum. E se você Verdade. não tem um lar organizado, se você não tem um lar quentinho, um lar Que aconchegante, um te lar de traz paz, paz, né? né? Exato. Que não seja aquele lugar de grito, de briga, você não consegue ser produtivo em nada. Porque Verdade. é onde eu começo o meu dia e é onde eu acabo o meu dia. Então, a primeira, Uhum. primeira coisa que eu aprendi foi isso que fez toda a diferença na minha vida. E produtividade não é fazer tudo, é fazer o que é essencial, com constância e paz no coração. Sem constância, eu não vou ser produtiva nunca. Eu Uhum. preciso de disciplina e eu preciso de constância. E isso eu também não era. A Aline de 14 anos atrás, 12 anos atrás, era a Aline que dormia o máximo que dava. Acordava de manhã, tomava um copão de leite integral com ovo maltine, não se preocupava com a alimentação, nunca tinha treinado na vida, né? Não consigo nem imaginar essa Eu era Aline. assim, eu era assim, gente, de verdade. Pesava 10 quilos a mais do que eu peso hoje, totalmente inflamada, mal-humorada. E não tinha rotina nenhuma. Acordava, ia trabalhar, porque tinha que ir, né? E assim, não se compara a produtividade que eu tenho hoje. Tanto é que eu fui diagnosticada com fibromialgia com 24 anos, né? Foi logo Uhum. nessa época, e foi onde eu decidi mudar minha vida. Eu decidi que eu precisava ter rotina, eu decidi que eu precisava ter disciplina e que se eu não fizesse algo por mim, eu ia ser só mais uma, Uhum. né? Doente, dependente de remédio. Na época, eu lembro que os médicos já me passaram antidepressivo à noite, de dia, e eu falei, eu não aceito isso pra mim. Então, foi uma decisão da Aline, com 23, 24 anos, em não aceitar aquela realidade que me foi imposta. Você tem fibromialgia, você vai usar doloxetina, venlafaxina, e é isso aí.
Eu tinha acabado de me formar, eu falei, não, tem que ter outra saída. Eu preciso fazer algo por mim. Eu sou daquela pessoa que eu penso assim, quando algo não tá legal, eu olho para a situação e falo, o que que eu posso mudar e o que eu posso fazer por mim? Não Uhum. vamos tentar? Ah, mas não sei se vai funcionar. Vou tentar, né? Vamos tentar. E foi onde eu comecei. Melhorar minha alimentação, me suplementar e treinar. Nessa época eu nem tinha ainda o hábito do devocional. E foi tudo mudando. Eu nunca mais tive crise de fibromialgia, porque eu fui desinflamando o meu corpo, eu fui melhorando a minha alimentação, eu comecei a treinar. Então aí foi onde eu comecei a ver que esse negócio de acordar cedo para fazer as coisas dava certo, não era lorota. Foi quando isso, né? Foi quando o Flávio Augusto lançou o primeiro livro dele. Ixi, né? A gente tá falando aí de 12, 13 anos atrás. É, faz tempo. E eu comecei a mudar, comecei a ler, ter o hábito da leitura, eu comecei a mudar a minha forma de pensar, eu comecei a mudar meus hábitos. E, gente, funcionou, né? Funcionou e funcionou muito. E aí, voltando aqui só pro contexto, entendendo que a produtividade é entender o que é essencial. E eu te pergunto hoje, né? O que é essencial para você? O que é essencial que não pode deixar de ser feito? Porque coisas para fazer, nós vamos ter o tempo todo tudo de monte. É, se procurar, sempre vai achar. Mas o que é essencial? Colossenses 3:23 fala: tudo que fizerdes. Então não é todas as coisas, mas é tudo que você se propor a fazer. Faça de todo o teu coração como para o Senhor e não para homens. Eu amo esse versículo. Eu falo que esse versículo foi o meu guia de vida. Porque quando eu era CLT, quando eu trabalhava, ganhava pouco e trabalhava muito, eu seguia esse versículo. Eu honrava isso. E eu acredito que hoje eu vivo a honra de Deus de coisas que às vezes sem ter o entendimento lá atrás eu já fazia. Eu sempre honrei o que eu tinha em mãos. A ponto de pessoas, às vezes até minha mãe, né? Pessoas que conviviam comigo falavam assim, você é tonta, você é boba. Olha o quanto você ganha, você se mata, você não tem hora. Mas eu sabia que eu estava plantando. E eu sabia que eu estava fazendo para Deus e não para homens. E que o meu reconhecimento, a minha honra, viria dele e não de pessoas. O problema é que muitas vezes a gente se sente improdutiva porque a gente fica esperando honra de pessoas. Uhum, A gente fica esperando reconhecimento de pessoas. É legal ter reconhecimento de pessoas? É legal. Mas nem sempre vai vir. Nem sempre é verdadeiro. A honra que eu tenho que buscar é de Deus. Por isso que aqui fala, tudo que fizer, tudo que você se propor a fazer, faça bem feito. Vai lavar uma louça? Lava com amor. Vai fazer um jantar? Faça com amor. Vai para o teu trabalho fazer uma reunião? Faça com amor. uhum, Tudo que você se propor a fazer, faça de todo o teu coração, como para Deus e não para as pessoas. Quando eu entendi isso, muita coisa mudou para mim também. Porque é para Deus. Você não está fazendo para pessoas. Você não está indo trabalhar para pessoas. É consequência você melhorar a vida de alguém com o seu trabalho. Mas, primeiramente, o que eu faço é para Deus. É o que Deus uhum, me confiou. Porque o que você faz, mulher, independente de qual é o ramo do teu negócio, se você vende uma semijoia, se você vende roupa, se você tem um pet shop, eu não sei qual é o seu negócio. Você tem um propósito nisso. Deus te deu esse dom. Deus te confiou isso. Foi algo que Deus te deu. Se você é mãe, é porque Deus te confiou isso. Se você tem uma casa, se você tem um carro, é porque Deus te confiou isso. Então a gente precisa entender isso como preciosidade. Deus me deu. uhum. Ele confiou na minha mão. E tem um outro versículo que fala para a gente ser fiel no pouco, que sobre o muito ele nos coloca. Como eu quero viver o muito se eu reclamo do que eu já tenho? Eu quero que Deus expande minha empresa. Mas eu reclamo dos meus funcionários, eu reclamo porque eu tenho funcionário, eu reclamo porque dá trabalho, eu reclamo porque eu tenho que fazer. E você quer mais? Quem é pai e mãe aqui? Você, quando seu filho só reclama, ganhou um presente e fica reclamando do presente, reclama do presente, reclama do presente. Você tem prazer em dar outro presente? Não. Agora, se você tem um filho que você dá um presente, ele é grato, ele brinca, ele usufrui, o que você quer fazer? Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Com Deus é assim. Quanto mais você é grata, quanto mais você usufrui do que Deus te dá, porque muitas vezes a gente nem usufrui do que Deus nos dá. E ser produtiva também é aprender a usufruir do que Deus tem confiado na tua mão. Quanto mais Deus vê você fazendo isso, mais prazer em te dar além ele tem, né?
Então a gente precisa aprender a ser grato e usufruir do que Deus já tem confiado. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Isso é um versículo bíblico. Maravilhoso. É um princípio. E Seja importante também a gente falar, né, Aline, que isso não tem nada a ver, você ser grato com o que você tem, não tem nada a ver com ser arrogante, conformado, né? né? Não, pelo contrário. Pelo É contrário. importante a gente ter essa gratidão pelo que a gente já tem, mas não, nada nos impede de querer mais e melhor, e Pelo certamente isso contrário, vai nos ser. é a lei da Exato. semeadura. Quanto mais eu sou grata, mais eu planto, mais eu faço, mais eu usufruo, mais vai me ser dado. Uhum, É lei universal, né? É lei de Deus, não tem como eu brecar isso. É aquelas perfeito. coisas que vão acontecendo sem eu mesmo perceber. É o que eu falo hoje da minha vida. Eu já contei para vocês um pouco da minha jornada, mas hoje eu vivo coisas que eu nunca sonhei viver. Eu era uma menina há 12, 13 anos atrás, cheia de problemas familiares, que tinha que manter minha casa, ganhava um salário de R$ 2.000, não tinha uma casa para morar, não tinha um carro para andar. Eu não gosto de ficar falando de coisa triste, mas essa era a minha realidade. Era eu, minha mãe, eu tinha que sustentar minha mãe, meu pai, minha casa, né? E trabalhava igual uma louca. Mas eu sabia que eu estava plantando, né? Eu era fiel ali no pouco. E hoje eu olho para minha vida, eu olho para a família que Deus me deu, eu olho para a casa que eu tenho hoje, eu olho para a empresa que eu tenho hoje. Quando que eu sonhei em ter uma empresa? Né? Foi tudo Deus que me confiou. Foi tudo que Deus que me deu, por causa do ser fiel no pouco, em fazer tudo com amor, né? A Deus vai te trazendo que você nem vai se dando conta. Tem hora que eu e o Gustavo olha para trás e a gente fala assim, e ao mesmo tempo numa jornada tão curta, né? Olha o tanto que a gente prosperou, olha o tanto que Deus fez, mas sempre reconhecendo que sozinha também eu não faço nada. A honra é sempre dele, né? Uhum, Lógico, eu trabalho, eu sempre trabalhei muito, o Gustavo sempre trabalhou muito, mas a gente entende que o que a gente vive hoje vai além do nosso esforço. Só o nosso esforço não seria suficiente, por mais que a uhum, gente se esforce, né? Tem honra de Deus, né? Tem o sobrenatural. E é muito bom você viver assim. É muito bom você viver assim. E não tem como, é o que eu te falei, Dani, não tem como brecar. É lei universal, sabe? É igual a lei da semeadura, não tem como você sim. brecar. Ela vai acontecer. Você querendo ou não, você vai crescer. Você querendo ou não, você vai aumentar. Você querendo ou não, vai fazer, porque é Deus na tua vida. É Deus na tua vida. E a semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. É obrigatória. Exatamente. E a ordem que eu falei para vocês, que é a ordem das 4 pilares da produtividade, que foi o guia para quando eu escrevi o primeiro devocional. A gente já está na segunda edição do devocional, e agora escrevendo já a terceira edição do devocional Seja Mulher Sábia. Para quem entrou agora e não me conhece, eu tenho uma empresa de suplementos, que é a Personalize Pharma, mas eu também tenho um devocional Seja Mulher Sábia, livro mesmo, escrito, com um devocional diário específico para as mulheres. E a gente já está na segunda edição, indo para a terceira. E eu tenho e ele é no Spotify também. E nós atingimos aí o terceiro lugar do podcast mais ouvido do Brasil com o devocional Seja Mulher Sábia, onde todos os dias são mais de 18 mil mulheres que escutam no Spotify o devocional. Isso quer dizer que eu tenho que gravar todo dia, ele tem que estar no Spotify todos os dias, 4:30 da manhã. O devocional tem que estar lá. E nesses quase 2 anos de devocional no Spotify, eu nunca falhei. Ele nunca deixou de estar, né? Uhum, Porque a constância é isso, é fazer. Você se comprometeu que você vai fazer. Eu me comprometi que o devocional ia estar todos os dias às 4:30 da manhã. E lá ele está, né? Faça chuva, faça sol, ele vai estar lá. Porque é um comprometimento meu. E as coisas só dão certo, as coisas só crescem quando existe constância e disciplina. Com a condição que você tem. Eu contei lá no evento de vocês que quando eu comecei a gravar o devocional no Spotify, isso foi em janeiro, 1º de janeiro de 2024, eu era dentro do carro, porque eu não tinha o microfone. Então eu gravava do uhum, áudio do WhatsApp, mandava pro Thales, que é o do meu marketing, ele subia pro Spotify, dentro do carro fechado, por causa da acústica, né? E nós atingimos o terceiro lugar do podcast mais ouvido do Brasil, assim, dentro do carro. Fazendo o que Deus tinha me confiado, me pedido para fazer, com a condição que eu tinha, com o melhor que eu tinha, uhum. né? E porque eu estava E fazendo de para Deus, todo o sabe? coração, De né, todo o Li? coração.
que você E aí, falou. Deus honra. Quando que eu imaginei? Eu nem sabia dessa questão de colocação em podcast. Quando que eu imaginei que assim a gente atingiria o terceiro lugar de podcast mais ouvido do Brasil, né? Acima até do nosso mentor aí, do Joel, né? Ele foi até conversar com a Aline e falar o Foi, que que você fez. foi, Foi pegar um foi conselho surreal. com ela. E hoje a gente tem aí Oli, 18 mil pessoas, mulheres ouvindo. Eu eu recebo ouço todo milhões dia, maravilhoso. diariamente que tá Maravilhoso lives mesmo. sendo transformados, mulheres sendo transformadas através da devocional e da oração ali, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero ouvir os seus quatro pilares, mas só uma dúvida aqui. Para quem tá ouvindo a gente pensa às vezes assim, ai, mas esse negócio de fazer todo dia, tem dia que eu não tô afim. Como que a gente muda esse pensamento? Como que a gente muda esse hábito? Porque é muito sobre comportamento, né? Às vezes a gente já até tomou a decisão, então tá, então eu vou fazer. Mas como que eu consigo, na prática, mudar o hábito? Eu costumo dizer que criança faz o que quer, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Eu peguei isso pra mim. Quando me vem a preguiça, quando me vem aquela vontade de dormir um pouco mais, eu falo, Aline, criança faz o que quer, Helena faz o que ela quer, ela acorda a hora que ela quer. Você vai fazer o que você tem que fazer. Porque eu sei, eu acho que uma das coisas que mudou muito o meu hábito foi eu saber o que me faz bem. Eu tenho uma lista do que me faz bem. Eu tenho uma lista do que faz o meu dia ser bom. E eu te desafio a ter uma lista. Muito O que bom. faz o teu dia ser bom? Então, pra mim, Aline, o que faz o meu dia ser bom? Acordar 4h30, 5 da manhã, colocar meu joelho no chão e orar, raspar minha língua, escovar meus dentes, fazer uma makezinha leve. Já ponho roupa de academia para não ter desculpa de não ir treinar. Então, são tudo coisas que eu fui aprendendo na jornada que fez diferença na minha vida. Antes eu ia, ficava de pijama ali na cozinha. Não, já ponho roupa, já saio do quarto com minha roupa de treino, né? Porque já não tem desculpa. Então, depois eu vou, sento, vou ler meu devocional, vou estudar minha Bíblia, coloco um louvor, vou me conectar com Deus, deixo Deus ministrar no meu coração, vou ler a palavra, né? Porque isso para mim faz muita diferença. Vou pro meu treino, volto do treino, vou fazer minha suplementação, porque para mim não tem como eu ter a energia que eu tenho, eu não conseguiria ser produtiva da forma que eu sou se eu não me suplementasse. Hoje, já entrando nesse assunto, Aline, por que antigamente, na época dos nossos avós, não se falava de inflamação, não se falava de suplementação? Primeiro ponto, a gente comia muito mais saudável, não tinha os industrializados, refrigerantes industrializados, fast food que tem hoje. Segundo, as próprias verduras e legumes tinham muito mais nutrientes. Os estudos mostram que tinham 60% a mais de vitaminas e minerais no solo, nas verduras e nos legumes que tem hoje. Então, eu não consigo todos os nutrientes, magnésio, vitamina D, vitamina A, vitamina C, que eu preciso somente com uma alimentação saudável. Por mais que eu tenha que ter uma alimentação saudável. Isso não isenta eu ter uma alimentação saudável, mas eu não consigo tudo que eu preciso ali, né? Uhum. Então, isso é outra. Eu não tinha rotina estressante. Nossos avós não tinha celular, não dormia com tela, não tinha o estresse que nós temos hoje. O excesso, né, de O informação. excesso de informação, isso nos estressa, isso nos gera ansiedade, né? Eles dormiam Uhum. cedo, dormiam com as galinhas, como se diz, né? Que é um hábito que para mim também mudou muito a nossa casa. Nós aqui, 8h30 da noite, 9 horas no máximo, você não acha ninguém acordado em casa. A gente dorme cedo. Tudo bem que eu sei que em São Paulo a rotina é um pouco diferente, mas aqui a gente acorda muito cedo e a gente dorme muito cedo. A gente decidiu que eu sou muito produtiva de dia, eu e o Gustavo. E assim, gente, mas eu sou produtiva à noite. Vamos lá, nós fomos feitos para ser produtivo de dia, Sim, né? Nosso organismo, Deus nos criou, Ele nos fez para sermos produtivos de dia. Então, assim, talvez você seja produtivo à noite porque você já acostumou a dormir muito tarde e acordar tarde, né? Acordar um pouco mais tarde. Mas se você quiser ajustar, lógico que às vezes tem horário de trabalho, eu entendo tudo isso, mas assim, é importante você ter aí de 7 a 8 horas de sono por dia. Por quê? Durante a noite que os nossos hormônios são produzidos. É durante a noite que a minha energia é restabelecida. É durante a noite que o meu corpo entra novamente em harmonia. Meu metabolismo é reorganizado. Se eu não tenho tempo, se eu não durmo de forma profunda, se eu não tenho o tempo de sono que eu preciso ter,
no outro dia eu não vou conseguir ter a produtividade que eu preciso. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Ah, Então, eu na falei, verdade, a produtividade de hoje começa ontem, né? Vai começar começar ontem. um Isso dia aí que eu tava antes pensando. você dormindo bem. Exato. Tomando água antes de dormir, dormindo bem. Se for preciso, eu gosto, eu tenho um shot de magnésio inositol, que já tem magnésio, inositol, glicina, triptofano, que maracujá, lavanda, camomila, que te faz dormir bem, aquele relaxamento neural, né? Que te faz entrar num sono mais profundo e faz você acordar bem. Porque também não adianta nada você tomar coisas para dormir que no outro dia você acorda dopada, você acorda grog, né? Isso Uhum. também não adianta. Nem é um sono regenerador, né? Esses que te Sono ele tem que deixam ser grog, assim. reparador. Exatamente. E no outro dia, na hora que acordar, eu esqueci de falar isso, mas antes de tomar meus suplementos, antes de tomar café, eu tomo 500 ml de água em temperatura ambiente. Porque nosso corpo acorda, nossas células acordam secas, elas precisam ser nutridas de água, né? Então, beber água é uma coisa tão simples, mas que muitas vezes é negligenciado, né? E isso, sabe naquela hora na empresa que você tá com um monte de coisa, na hora que você tá, toma um copo d'água, respira. A gente esquece, às vezes, de respirar, né? Uhum. E isso faz toda a diferença na vida. Mas terminando de responder tua pergunta, Débora, eu vejo que é isso, é entender que eu não posso fazer o que eu quero. Eu posso ter um dia na semana onde eu acordo a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Se fizer sentido para você, ok. O domingo eu vou deixar mais livre. Mas do restante eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu sei o que me faz bem. E tem a lista de prioridades do que te faz bem. Então, igual, até hoje, falar para você que eu gosto de treinar, mentira. Não gosto. Mas eu sei que me faz bem. Então eu vou todo dia. Isso é Gostando ou muito não gostando. importante, né, Aline, falar que não necessariamente o que te faz bem é o que você gosta de fazer, né? E é exatamente aí que entra a questão de ser adulto e fazer o que precisa ser feito, né? E o Porque que nem. muda o teu dia. E muda ponteiro, gente. Muda ponteiro de empresa. Você é produtiva, você com energia, muda o ponteiro da tua empresa. E eu posso te falar isso com todas as letras. Uhum, Muda a A energia pessoa da tua cansada casa. não vende, né? Vende. Não vende. Aí você chega na sua empresa cansada, cabisbaixa, mal-humorada. Aí teu time é reflexo seu. Com Não tem como. certeza. O teu time é teu reflexo. Então, para mim é isso, sabe? É fazer o que me faz bem. Tomar cuidado com o uso excessivo de celular. Igual eu trabalho com celular. Hoje, talvez eu não fique o tempo todo na minha empresa, mas eu tô controlando a minha empresa, tô resolvendo coisas o tempo todo no celular. Eu tenho que postar, né? Mas tem que tomar cuidado. Porque às vezes numa dessa você fica ali rodando o feed, vendo coisas que só vai encher tua cabeça, que não vai uhum. transformar tua vida. Tem que tomar cuidado com o uso de celular também. Porque se tem uma coisa que rouba a nossa produtividade hoje, é telefone. É Instagram, TikTok. A gente tem Muito. que tomar É. muito cuidado com isso. A gente tem que E é buscar uma mesmo. falácia, assim, né? A gente fala, eu vou descansar aqui meia horinha e vou entrar no Instagram. Isso não descansa. Isso. Pelo É contrário. ilusão. É ilusão. Você fica aqui, ó, tensionado, mexendo É. aqui, e você não descansa e vendo coisas que só tá entrando na tua cabeça Dopamina aqui. rápida, né? Barata, né? Barata e rápido. Barata e rápida, exato. É isso. Então, quando Deus me pediu o devocional, ele deixou muito claro para mim uma ordem, que é Deus, saúde, família e trabalho. E quando Deus me pediu o devocional, ele falou para mim, Aline, que eu senti muito, muito forte isso. Isso é outra coisa que me perguntam muito. Aline, como você fala que Deus te falou? Como você entende? Como você fala, né? De segunda e quinta-feira, tem várias meninas aqui que participam comigo das lives, mas eu faço live devocional às 5h37 da manhã, toda segunda e quinta. Lá eu falo muito, trago a palavra mesmo, um tema todo dia, toda segunda e quinta. E às vezes a pergunta que eu mais recebo, como você fala assim de Deus? Como você entende a palavra? Não foi da noite pro dia. Foi com constância e disciplina. Quanto mais eu leio, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu entendo. E eu tenho Uhum. certeza que daqui a um ano eu vou estar entendendo muito mais que hoje. O problema é Uhum. que as pessoas hoje também, e eu vejo que isso também está totalmente ligado à produtividade, elas não têm paciência. Elas querem tudo rápido. Comecei a ler a Bíblia hoje, eu quero entender a Bíblia hoje. Comecei a orar hoje, eu já quero que as coisas aconteçam hoje, eu já quero sentir algo diferente hoje. Não, gente, a vida não é assim. A vida não é Uhum. docinho o tempo todo. Eu tenho que ter constância, eu tenho que ter disciplina para poder começar a viver coisas. Sim. Hoje eu tenho o luxo de poder falar, igual eu tô mudando,
Ontem eu não fui na minha empresa. Fui só à noite fazer a live que eu tinha que fazer. Há 3 anos atrás eu não podia me dar esse luxo. Tudo tem tempo É uma determinado. A construção, Bíblia né? já fala, há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Aí a pessoa vê eu colhendo hoje, ela tá começando a plantar. E ela quer viver o que eu tô vivendo, mas ela ainda tá no plantio. Uhum, Aí isso mina a tua produtividade, porque você olha para a vida do outro, só que você não entende que ele tá num outro tempo. Uhum. A mesma coisa eu querer hoje viver o que o Flávio tá vivendo. Ele tá num outro tempo, ele plantou antes de mim. Tá há Né? Eu 30 anos preciso plantando, entender né? o tempo das coisas, porque senão eu me frustro e a frustração te deixa improdutiva. E hoje o que mais é fácil é eu me comparar com as pessoas por causa do Instagram, de TikTok, uhum, eu me comparar o tempo todo com a vida do outro, Uhum. né? E aí eu me frustro e consequentemente eu fico improdutiva. E aí você paralisa. E hoje eu Perfeito. vejo muitas mulheres paralisadas por causa de comparação, por causa de uhum, não entender a estação que ela está vivendo. Eu tive o tempo de trabalhar das 6 da manhã às 9 da noite, 10 da noite. Eu tive essa fase. Se for preciso ter de novo, vou fazer, mas hoje eu posso usufruir de forma diferente. Não deixei de Uhum. trabalhar. Eu falo para você que hoje eu até sou mais produtiva do que quando eu fazia isso, mas naquela época isso era importante, Uhum. né? Então, teve fase de eu ter que estar mais no operacional, muito mais ali dentro, de ter que eu atender. Teve todas essas fases. Então, assim, você só não pode permanecer na fase que já foi para você passar de nível. Cuidado também, né? Talvez, ó, já tá dando tempo. E para você entender isso, você precisa estar sensível. Porque na loucura do dia a dia, sem mentoras, às vezes você não vê sozinha. Por isso que é muito importante ter mentoras, né? Igual o papel da Dani e da Débora, de ter pessoas te aconselhando, te guiando, vendo de fora. Porque muitas vezes dentro do processo a gente não vê. A gente não vê que a gente está mudando de nível. Ó, tá na hora de você contratar uma pessoa para fazer isso. Ó, tá na uhum. hora de você ter isso. Porque senão você permanece na estação que você já era para você ter passado. E aí você deixa de viver coisas novas. Você deixa de viver o novo. Você deixa de viver É, coisas grandes. isso que você está dizendo, Li, é muito legal porque a nossa visão, e aí isso é uma coisa que a gente sempre fala, assim, de ter mentores, e a gente também tem, né, os nossos, para sempre ampliar a nossa visão. Porque a visão tem que ser maior do que os recursos que eu tenho hoje. Exatamente. Então, e isso também, claro, né? Cada um tem a sua fé e tudo, mas eu também, à medida em que eu fui me aproximando de Deus e tendo intimidade, eu fui entendendo também a promessa que Ele tinha para mim. Uhum. E aí a gente começa a enxergar. Então, você tem a visão daquilo que vai acontecer, mas você precisa plantar Em no ação. hoje. É, a própria oração é ação, né? Oração. Exato. É você colocar em ação. É, eu falo que o que é para você, a sua parte, nem Deus vai fazer. Ela é a tua parte. Uhum. Deus faz a Sim. parte dele, mas a sua Ele parte já nem Deus fez a faz. dele, né? Entendeu? Então, assim, coloca é igual as pessoas que vão assim, eu tô tentando descobrir meu propósito. Minha filha, seu propósito você vai descobrir fazendo, trabalhando, agindo. Eu só descobri meu É, propósito em Exato. movimento. Você não vai, Uhum. não vai bater na tua porta e falar, ô Tá lindona, ó, que aqui, ó. propósito é esse? É. Não, eu descobri que eu amo trabalhar com suplementação, ganhando R$ 250 como estagiária dentro de uma farmácia de manipulação. Fazendo. Ficando mais do que a hora que eu tinha que ficar, entregando além, estudando mais, trabalhando de graça, que depois eu saía para um outro estágio e ficava até a noite sem ganhar R$ 1. Foi assim. Foi estando em ação, foi trabalhando. Então a Uhum. gente precisa exato, estar em movimento, né? Quanto exato. mais em movimento eu estou, mais eu vivo o meu propósito, mais eu entendo porque para que eu fui feita, qual que Deus confiou para mim, né? Uhum. Bom, vamos lá para os pilares, senão a gente não sai, tendo aqui, não sai nós três juntas, né? Então, os 4 pilares da produtividade com propósito, o primeiro lugar é Deus.
independente da tua religião, vamos dizer assim, eu nem gosto de falar de religião, porque para mim o que importa é Cristo, é Deus, né? Sim. Religião eu acho que só escraviza, o que nos liberta é Jesus. Você crê em Deus. Deus, ele precisa ser seu primeiro, porque ele é a tua fonte de força. Ele é a tua fonte maior, né? Então, primeiro do teu dia precisa ser ele. E também está na palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que todas, ele não fala uma coisa, duas coisas, três coisas, todas as outras coisas te sejam acrescentadas. Mateus 6,33. Primeiro lugar, o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Ele tem que ser o primeiro da tua manhã. Você tem que adorá-lo, você tem que engrandecê-lo, você tem que louvar, você tem que falar com ele. Coloca o teu dia, a tua agenda para Deus. Os medos, a angústia, ó, Senhor, hoje eu preciso falar com essa pessoa, eu tô preocupada com isso. Abre as portas, vai na frente. Sabe, tenha Deus como teu melhor amigo. Ele é o teu melhor amigo, ele é teu pai. Você nunca tá sozinha, você é filha, você tem um pai. Então, quando você entende esse princípio, isso também muda muito. Eu tenho um pai, eu não tô sozinha. E teve uma época que eu falava muito isso. Ah, eu não tenho sócio, eu empreendo sozinha. Eu sou sozinha. E aí, hoje eu falo assim, eu não sou sozinha. Meu maior sócio é o melhor, é Deus. Então, assim, se eu tenho que conversar com alguém que é desafiador, se eu tenho que resolver uma questão, eu vou para Deus. E ele gosta de nos ouvir, né, Aline? Eu sempre me coloco hoje como mãe, Dani, você é mãe, você sabe. Eu sempre me coloco como no lugar de Deus, sabe? Assim, tipo, Uhum, eu gosto que a Helena me conta como foi o dia dela, como que foi as coisas. Então, assim, Deus é igual com a gente. sim. Ele gosta que a gente participe ele. Sabe, Uhum, eu não tomo decisões importantes na minha empresa sem jejum e oração. Sem ouvir se é o que Deus tem para mim. Não faço. Isso mudou totalmente a minha empresa quando eu mudei isso. Na verdade, eu não abri a Personalize sem uma ordem de Deus. Foi Deus quem me falou para abrir a Personalize. Então, quando eu entendo isso, que existe, que eu tenho um pai, provedor, e que eu posso contar com ele, quanto intimidade, gente, com Deus, você só gera com o tempo. É igual intimidade com pessoa. Você nunca é íntima de quem você não dedica tempo de qualidade. uhum, Você só é íntimo de quem você dedica tempo de qualidade. Então, você só vai ter esse nível de ouvir Deus, de Deus falar com você, de você entender a palavra de Deus, porque Deus pode falar através da Bíblia, através de uma pessoa, através de um louvor, né? Eu só vou ter através da natureza. Deus que fez a natureza, que hoje a gente vive no, né, no meio de muros, de coisas, mas assim, esteja mais em contato com a natureza, Deus vai falar muito com você através da natureza. E eu só vou ter isso quando eu dedicar tempo para Ele. Não adianta você querer orar no carro, falar com Deus 1 minuto, obrigada, Senhor, pelo meu dia, antes de dormir, deitada na cama já fechando o olho e achar que assim você vai gerar intimidade com Deus. Você não vai. Pensa nas pessoas que você é mais íntima. Teu esposo, uma amiga. Vocês duas, que eu sei que vocês têm muita intimidade, são praticamente irmãs. Quanto tempo de qualidade vocês têm? Quanto uhum, tempo vocês dedicam diariamente uma para outra? Isso é só, sabe sim. aquele conhecer? Eu falo que o meu nível de intimidade com Deus que eu sempre busco é aquele igual da melhor amiga ou do esposo que você conhece só de olhar. Você pode estar numa roda de amigos e falou alguma coisa, você já só de olhar, você já sabe o que está pensando. Você só tem esse nível de intimidade com as pessoas com. Não vai Uhum, ser 1 minutinho, 5 minutinhos do seu dia que você vai gerar isso com Deus, né? Então, Deus, primeira coisa, devocional, ter o hábito de ter ali. Deus vai falar com você. Deus vai te dar direcionamento, né? Através disso. Segundo pilar, saúde. E saúde é antes da família, sim. Porque eu só dou o que eu tenho. Eu só vou ser boa na minha casa, eu só vou ser boa esposa, boa para os meus filhos, se eu estiver bem. uhum, Eu me priorizar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus fala que o meu corpo não é meu, é dele. Então eu preciso zelar, eu preciso cuidar. E isso, gente, estar acima do peso, se encher de açúcar, de farinha branca, os estudos já mostram que isso te deixa lenta. Isso te deixa muito mais improdutiva. uhum, Não tem como. Eu preciso zelar. Eu preciso me cuidar.
volta na vontade de querer dormir até mais tarde, não querer fazer o que tem feito. É a mesma coisa, eu não consigo ficar sem doce. Quem domina a tua mente? Você ou a tua vontade? Uhum. Deus te Tá deu todo perdendo mundo. pra uma barra de chocolate, né? Vai ganhar Vai do quê? ganhar de quem? E a palavra também fala que Deus nos deu domínio sobre o nosso corpo. Então, se você não tá dominando o teu corpo, alguma coisa tá errada. Se você não domina a hora que você vai acordar, se você não domina a hora que você vai dormir, se você não domina o que você tá comendo, o que você tá bebendo, tem coisas desalinhadas, Uhum. né, que precisam ser revistas. Olhe, Porque e a lei da vida é para que você tenha domínio sobre isso. sim, e quando você fala de saúde, além da saúde física, né? Então, do exercício, da suplementação, que você já disse, é importante também a gente cuidar da saúde mental, Saúde né? Que mental, as com pessoas certeza, negligenciam com muitas vezes certeza. isso. Saúde mental. E isso e cuidar do corpo também está totalmente ligado à saúde mental, né? Quando você começa a Uhum, cuidar do corpo, ter um tempo para você, tempo para ficar em silêncio, para respirar, um tempo para exato. ler, um tempo. Quando eu falo saúde, é isso, é você ter um tempo, né? Você vai ali fazer uma caminhada ao ar livre. Tudo isso você também já está cuidando da tua saúde mental. Uma Sim, terapia, tudo isso você está cuidando sim. da tua saúde mental. Então, primeiro, deu saúde. Se suplementar, usar nutrientes como cúrcuma, glutamina, NAC, que faça esse processo de desinflamar o corpo. Corpo Uhum, inflamado não emagrece, corpo inflamado vai viver exausta, cansada, fadigada. Você pode fazer o que você quiser, não vai melhorar a sua exaustão e seu cansaço. Corpo inflamado vive doente, imunidade vai lá embaixo. A imunidade ela não está ligada somente à vitamina C e zinco. Não adianta nada você usar vitamina C e zinco se você estiver inflamada. uhum. E a gente inflama o nosso corpo todo dia. Estresse, ansiedade, noite mal dormida, medicamento, bebida Açúcar. alcoólica, açúcar, farinha branca. Tudo isso eu estou inflamando o meu corpo todo dia, né? Então eu preciso ter na minha rotina diária nutrientes que façam o processo de desinflamar. Uhum, Senão a conta não fecha, Uhum. uhum. né? E tem que ser sempre, porque Perfeito. você não vai parar de inflamar, né? Outro ponto muito importante, creatina. Creatina, a mitocôndria precisa de creatina para a produção de ATP. Sem creatina não produz ATP, que é energia. Eu não tenho energia vital. Eu Tô vivo aquela tomando minha cara creatina rosa todo dia. como que o Joel fala, Concha. cara de concha. Eu falo que cara de concha é a cara do inflamado. É a cara do inflamado. A Aqui creatina da Personalize é muito gostosa, a gente tem inclusive, agora uma da creatina que é própria para as para mulheres. mulher. Exclusiva, ela é rosa. Rosa. Todos os nossos Maravilhosa. suplementos são sem corante artificial, sem adoçantes artificiais, sem açúcar, óbvio, né? Limpos de verdade, clean label. E a creatina nossa já tem a creatina pura, micronizada e monoidratada, associada a ativos que a mulher precisa. Cranberry para infecção urinária, de repetição, candidíase, picolinato de cromo e triptofano para melhora de humor e diminuição de compulsão e compulsão por doce. Já tem também o silício biodisponível, 150 miligramas para queda capilar e crescimento de fios novos. Essa creatina rosa, a Creafen, ficou perfeita. Creafem. Então, Tomo todo creatina também dia. está importantíssimo. Então, assim, dois suplementos fundamentais para a gente ter na rotina é o shot matinal, que a gente já tem pronto também, clean label, que é o shot glutamin com NAC, e a Creafen, que já tem a creatina, porque Eu isso tomo os tudo dois juntos, não tem problema, né? eu já Misturar. tomo misturado também. É isso aí. Ah, tá bom. Nossos suplementos não quebram jejum, eles são 0 calorias, tá bom? Não tem nenhuma Boa, caloria, nem na Creafen, nem no shot glutamin. boa. E aí, terceiro, família. Porque às vezes a gente, como mulher, a gente fala assim, em primeiro lugar na minha vida é minha família. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar é a sua saúde. Isso não é egoísmo, gente. Isso é justamente o amor. Você dá o teu. Exato. Uhum. Então, o terceiro lugar é minha família. Conexão, presença, valores. Em quarto lugar é o meu trabalho. Porque quando família e trabalho vira fardo, é porque Deus e saúde não tá na ordem certa. Tá? Se tá Exatamente. fardo o teu trabalho e tua família, as duas primeiras ordens não estão de acordo. Uhum. Reolhe, tá? Muda a tua rotina. Acorda 15 minutos mais cedo, vai ser seu tempo com Deus. Vai fazer uma caminhada de 10, 15 minutos, mas começa a fazer algo por você. Sim. Que aí você vai ver como as coisas começam a entrar em ordem.
né? Uhum. Então, Deus, saúde, família, trabalho. Uma mulher produtiva, ela não começa com uma agenda cheia, mas com um coração cheio de Deus. A minha produtividade começa me enchendo de Deus, né? É aí que começa a minha produtividade. A gente precisa ser mais intencional, priorizar o que é prioridade. Porque às vezes a gente sai fazendo tudo para todos, mas não prioriza a prioridade. E aí eu vou me Uhum. sentindo que eu estou me esquecendo, eu vou me deixando para trás e a minha produtividade vai só caindo. E necessariamente você vai ter menos para entregar para os outros, porque se você não tá cuidando de você em primeiro lugar, a gente não dá o que a gente não tem, né? Ou então você vai entregar até coisa ruim, né? Gritaria, nervosismo, ansiedade, Exato. né? O que é Porque Perfeito. muito pior, né? nada é muito pior. E aí você chega à noite, você se culpa. Uhum. Tá? Você se culpa, porque você se sente frustrada, você sente que você não deu conta de tudo. Você não precisa fazer tudo hoje, mas você precisa fazer o que é fundamental todos os dias. É Perfeito. aquilo que a gente falou, não é ser intensa 2 dias a semana, é constância todo dia. Uhum. Todo dia. Tem gente que começa a segunda igual um furacão. Aí na terça já vai linguando, quarta já tá tchutchuê, como diz a Helena, tá tchutchuê. Quarta já tá totalmente fora de si. Né? Na sexta, então, nem se fala. Não adianta, gente. Não É. adianta. E seu corpo precisa estar forte para você viver tudo que Deus te confiou. Corpo forte Uhum. é você mais forte. Quando você treina, quando você se suplementa, quando você come bem, você tá ficando forte. Você só vai viver as coisas, você só vai ter. Como que Deus vai te confiar uma empresa maior, mais funcionários, uma família maior, uma casa maior, se você não se nutre, se você só se entope de açúcar, de farinha branca, se seu corpo tá fraco, se você tá cansada, tá exausta? A E a energia tá muito. prosperidade tem tudo a ver com isso, né, Li, É. também. Porque A como que ener- Deus vai te dar mais se você não tá conseguindo administrar nem o que você Administrar o que tem? você tem. Exato. Eu falo que a bênção, ela nunca vem para ser ruim. Bênção só vem para ser bênção. Se você não tá pronta para receber a bênção, você não vai receber. Uhum, Deus nunca vai te dar uma bênção para ser ruim na tua vida. exatamente. Isso é para pensar. Eu preciso estar pronta. Eu preciso ter energia para viver a Uhum. bênção que Deus quer me entregar. Eu preciso ter saúde mental para viver a bênção que Deus quer me entregar. Se Deus sabe que Ele tem algo para te dar grande, uma casa nova, um carro novo, crescer sua empresa, te prosperar, não sei o que Deus tem para fazer na tua vida. Mas Ele sabe que você ainda não aprendeu a lidar com a crítica das pessoas. E aquilo vai te fazer mal. Enquanto você não aprender a lidar com a crítica das pessoas, Deus não vai te dar. Porque a bênção Perfeito. ela tem que vir para ser bênção. E não para te causar dor. Uhum. Então, Uhum, sabe, eu sempre falo para Deus, Senhor, me prepara, me conserta. Todo dia eu falo isso para Deus. Tira de mim o que não vem do Senhor, me conserta, me prepara, porque eu não quero nunca saber que Deus tá lá com a bandeja pronta para me dar e tá lá, ai, filha, hoje que eu ia te dar, você não aprendeu ainda. Deve Não ser tão aprendeu ainda. frustrante para ele também, né? Aí você vai lá e desliza, sabe? E aí Uhum. ele não vai te dar algo para ser maldição na tua vida. Bênção vem para ser bênção, né? E a energia, ela não vem só com motivação. A energia, ela vem com a rotina. A energia, ela vem cuidando da tua saúde, com o sono, com ingerir água, com a desinflamação, com a creatina. A energia, ela vem é tudo isso junto. Não é nada isolado. Não é só você tomar creatina. Não é só uma coisa. É você ter Uhum. disciplina. Tem horário para acordar todo dia. Escreva a rotina que te faz bem. uhum. Você não vai dar conta de tudo, mas você precisa dar conta daquilo primordial que Deus confiou na tua mão. Não vai ter mulher produtiva sem Deus no centro. Você pode até produzir muito, ganhar muito dinheiro, mas no final do dia eu te garanto que você vai deitar a cabeça no travesseiro e alguma coisa vai estar faltando. É. Uhum. Porque você não vai conseguir equilibrar isso com a tua família. Em algum momento isso vai. Então, a mulher produtiva, com propósito de verdade, ela tem que ter Deus no centro. Senão, no final do dia, a conta não fecha. Por mais que você ganhe um mundo de dinheiro, É a conta verdade. não fecha. Sem constância no cuidado com você, com os seus, né? Sem ter, promover um lar quentinho. Sem sabedoria para dizer sim e não. Se tem uma coisa que está totalmente ligada à produtividade, é eu saber dizer não. Uhum. Uhum. Tem gente que não sabe falar não. Fala sim para todo mundo, faz o que não quer fazer, mas só para ficar ser legal com todo mundo. E aí você é ruim com você.
Uhum. Tem gente que é ruim com os de casa, mas é bom com os de fora. Fala não pros de casa, mas só fala sim pros de fora. Uhum. Isso mina tua produtividade. Mina a sua produtividade. E organize seu dia com os céus, organize sua agenda com Deus, cuide do corpo, honre a tua família com presença, trabalhe com excelência. Isso é ser produtiva com propósito, sabe? Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Estar 100% no que eu me propus a fazer naquele momento. Uhum. Né? Esteja presente. Está na tua empresa agora, está ali para resolver pendências, esteja ali. Resolva. Está na tua casa, está brincando com o teu filho, esteja ali. Uhum. Brinque. Porque Uhum. senão você está num lugar cobrando o outro. E isso para mim, gente, eu tô falando isso aqui, mas para mim é um exercício diário, tá? Porque eu Sim. ainda me cobro. Eu tenho dia que eu saio da empresa e falo assim, nossa, hoje eu só fiquei 2 horas na empresa. Isso para mim ainda é um desafio. Meu, tá tudo funcionando. A empresa tá funcionando, tá vendendo, tá rendendo. E eu tô me cobrando porque eu só fiquei 2 horas dentro da empresa. Mas olha como é a É. nossa mente. Eu ainda me culpo por. Ainda é um trabalho. Igual ontem eu não fui. Hoje eu tenho que ir. Isso é um trabalho diário na minha vida. Uhum. Uhum. Né? Então a gente precisa exercitar isso todos os dias e entender que tá tudo bem. As coisas estão funcionando. Eu trabalhei para isso. E não se culpar. Que a culpa, se tem uma coisa que mina a produtividade, é a culpa. E aí E eu você acho tira que a culpa. essa culpa também vem de uma falsa ilusão, né? De uma busca que nunca vai ser alcançada, né? Do Nunca vai estar tudo equilíbrio, 100%. né? É. Esse negócio de dar conta de tudo não existe, mas é o que eu falei, é dar Exato. conta do que é primordial. É você todos os Uhum. dias, o que que eu faço hoje? Eu sei na minha semana o que mexe o ponteiro da minha empresa. O que que a Aline tem que fazer Uhum. todo dia, toda semana, que vai mexer ponteiro. Uhum. Então eu sei hoje. Eu tenho que gravar stories todo dia falando dos suplementos. Eu tenho que fazer uma live na semana de suplemento, que é toda terça-noite. Eu tenho dia para isso, eu tenho hora para isso. Uhum. Na agenda, já é a agenda fixa. Porque é o que mexe o ponteiro da minha agenda. Eu tenho que ter uma reunião estratégica, assim, com a minha equipe de líderes. Eu tenho que fazer minha oração de segunda-feira com toda a minha empresa reunida, porque isso eu faço desde o primeiro dia da Personalize. Eu sei que muda toda a semana. Uhum. Então, eu tenho as coisas que eu sei que muda, que faz E diferença, que é aí a Aline que tem que fazer. você cumpre os compromissos com você mesma, e aí você começa a confiar mais em você, se autoestimar mais, necessariamente você vai ser mais produtiva. Exatamente. Então, realmente. É multifatorial, como você diz, né? Mas se você começar a pensar no que tem por trás de cada coisa, então o jogo por trás do jogo, né? Ah, por que que eu tenho. Ah, eu não vou orar hoje, não, já oro toda semana. Só uma segunda-feira eu tô mudando de casa, não precisa, né? Terça-feira à noite, É, a nossa, eu tô nossa aqui no mente, meio de ela um tenta tanto nos de sabotar caixa, assim o tempo todo, o né? tempo todo. Ah, mas essa semana você tá mudando, você não precisa ir lá fazer oração. Não, eu saí daqui e fui Não. lá só fazer oração porque eu sei que faz a diferença na semana do time. A última semana do Uhum. mês, eu não posso deixar de estar, não posso deixar de fazer. Então tem coisas que eu sei que faz a diferença. E aí, você tem que estar focada nisso. O que mexe, e quando eu falo mexer ponteiro, não é só ponteiro financeiro, é mexer ponteiro de energia, de coisa boa Sim. acontecendo. O que que mexe o ponteiro também dentro da tua casa? O que que é você que tem que pôr tua mão, né? Então a gente tem que saber no nosso casamento o que que é que eu tenho que fazer todo Uhum. dia, o que que eu, né, que vai fazer a diferença? É um carinho antes de dormir que vai fazer a diferença? É um beijo, um bilhetinho de manhã que vai fazer a diferença? Então eu tenho Uhum. que saber, eu tenho que ter isso na mente. Eu tenho que ter isso, se possível, até anotado. O que eu tenho que fazer? O resto que você conseguir fazer é lucro. Mas Uhum. as prioridades, elas vão estar feitas. E mesmo que eu não goste. Perfeito. Igual o treino eu não gosto, mas eu tô lá. Porque faz a diferença, né? Então, é isso, gente. E só mais uma Muito bom. coisa: a gente não foi chamada para viver esgotada. Deus não te fez para viver esgotada, cansada. Deus não te fez para isso. Você foi feita para viver uma vida em você foi feita para usufruir de uma vida com abundância. E quando eu falo Uhum. abundância, eu não estou falando só financeira também. Estou falando abundância de alegria, abundância de paz, abundância de amor. Problema todo mundo vai ter, mas eu preciso ter paz. Eu preciso viver essa vida em abundância. Eu preciso estar posicionada para isso.
né? Eu falo que a mulher ela tem sempre que buscar estar posicionada. Estar posicionada é fazer o que eu tenho que fazer, é ser Uhum. produtiva, né? A palavra de Deus fala: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus não morreu naquela cruz para que você tenha qualquer tipo de vida. Jesus não Uhum. morreu naquela cruz, ele não morreu uma morte de cruz para você viver cansada, exausta, fadigada, esgotada. Pelo contrário, ele veio para te dar uma vida em abundância. Então, está na tua mão usufruir dessa vida, tá? Tá no meio do caos? Para, fala com Deus, desabafa com Deus, organiza a tua vida com Deus, coloca as coisas no lugar. É isso. E Deus nos dá graça, Ele nos dá constância, Ele nos dá a palavra de Deus também. Fala só para encerrar que se eu pedir sabedoria, Ele me dá livremente. E se tem uma coisa que eu peço para Deus há ano, todo dia é sabedoria. Porque Salomão foi o homem mais próspero da Bíblia e o mais sábio. Né? O mais sábio. Porque a sabedoria está totalmente ligada à produtividade e à prosperidade. Uhum. Quanto mais sabedoria eu tenho para lidar com os desafios do meu lar, do meu casamento, da minha filha, da minha empresa, mais sabedoria eu vou ter, mais assertiva eu vou ser. E E a sabedoria que eu peço, Deus me dá. Ele tem dá. tudo a ver com o que você está falando de ser, porque até inteligência, né, vem de intellegere, escolher dentre. Então, da gente ter discernimento, que é o que foi a primeira coisa que você falou. Eu Eu peço isso para preciso ter Deus todo dia. discernimento do que é essencial na minha vida, o que eu tenho que pôr a minha mão e o que não é. Peça, gente. Está na Bíblia. Pede sabedoria que eu te dou. Então seja insistente todo dia, Senhor, me dá sabedoria. Eu peço para Deus discernimento, discernimento espiritual, sabedoria, todo dia, né? E eu quero deixar um desafio aqui para as meninas, se vocês me permitem. Por Por Um favor, desafio favor, de 7 dias para maravilhoso. gente colocar esses 4 pilares em práticas. Depois, se vocês quiserem lá me marcar quando eu estiver fazendo, me marquem. bora. 10 minutos com Deus, todo dia, por 7 dias. Vou anotar, dez tá? minutos com Deus. Uma atitude saudável, você vai acrescentar aí alguma atitude saudável. Nem se for tomar os 500 ml de água em temperatura ambiente assim que você acordar, o suplemento, a caminhada, o treino, eu não sei o que que é, mas você vai fazer, ter uma atitude saudável no teu dia. Ótimo. Um momento intencional com a família. Nem se for sentar no chão para brincar com teu filho, um bilhetinho com carinho pro marido, mas você vai ter um momento intencional com a família. Boa. E uma tarefa feita com excelência no trabalho. Um negócio que você vai começar e vai terminar no dia. Você vai falar assim: cumpri isso aqui. Gravei um stories para minha empresa, fiz uma reunião que eu tinha que fazer, conversei com um funcionário, dei um treinamento. Você vai fazer uma coisa com excelência na tua empresa, no teu trabalho. Maravilhoso. Mas, Boa. Aline, olha, vou esticar um pouquinho esse desafio aí, porque Pode já que a gente esticar. falou de constância, vamos combinar um desafio aí de 3 semanas, não de uma só? Vamos, Três vamos. semanas de Boa. Tem desafio? uma semana só para ficar mais fácil, mas 21 dias é melhor. 21 dias vira hábito. Exato. Exatamente. Exatamente. Então, Vamos lá. perfeito. Adorei esse desafio. 10 minutos com Deus, uma atitude saudável por dia, um momento intencional com Com a a família família. por dia e uma tarefa feita com excelência por dia. Isso, No isso. trabalho. No Maravilhoso. E trabalho. aí, para quem precisa de ajuda no Tempo com Deus, tem o devocional Mulher Sábia no Spotify. Depois eu vou, se vocês me Eu vou permitirem, postar aqui, põe o claro. link nos stories ou eu mando lá no grupo de vocês também da empresa, do Mira. E depois, quem quiser também, pode me chamar no direct sobre os suplementos, eu auxilio vocês. A gente tem vários combos, tem combo da Creafem com o shot. A gente auxilia vocês aí, a gente envia para todo o Brasil também, tá bom? Mas eu tenho certeza que o devocional no Spotify vai te ajudar muito nesse tempo com Deus, porque tem a leitura do devocional, a leitura do versículo e tem uma oração bem poderosa lá pro teu É dia. muito maravilhoso mesmo. É Aline, isso. Ah, muito, eu muito, muito amei. obrigada. Foi maravilhoso. Você Adorei entregou ouro começar meu aqui. dia com vocês. Eu que agradeço a honra de estar com vocês, meninas. E meninas, eu sei que tem várias meninas que me seguem aqui. Comecem a seguir também o Mira Educação, a Dani, a Débora. Elas são maravilhosas, elas são empreendedoras de sucesso, que já deram certo na vida. E hoje elas ajudam mulheres que empreendem, que querem crescer o negócio, que querem ser mais produtiva, que querem ser bem-sucedida em todas as áreas da vida. Procura elas.
Elas são mentoras maravilhosas, que têm assim, todo o meu carinho, são incríveis no que fazem. Eu tenho certeza que se você precisa dar um novo passo na tua empresa, no teu, ou está fazendo transição de carreira, precisa dar um rumo no teu negócio, elas são as melhores pessoas para vocês caminharem juntos e te ajudarem, tá bom? Depois Oh, meu amor. Muito obrigada, Aline. Foi Obrigada. maravilhoso, como sempre, estar com você, viu? Uma Obrigada honra mesmo. meninas, e ter ó, vamos combinar em estreado essa 21 live dias, aqui. hein? 21 dias. 21 21 dias, dias. combinadíssimo. Eu Combinado. tenho certeza que tudo vai mudar, gente. Não adianta. Quando você prioriza Deus, tudo muda. Muda a vida. E Um nós duas beijo. estamos devendo uma visita lá na Tá, Personalize, eu tô né, esperando Dá? É, aqui em Rio Preto. Tô esperando. vamos combinar isso aí. Nós Um vamos beijo, combinar. meninas. Beijo, manda Beijo. Deus beijo aí pra abençoe. família. Mando sim. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, beijo. Amém. Tchau.